Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos encerrar os comentários do mais messiânico dos profetas, Isaías. Veja, Isaías era um homem de Deus. Isaías, ele não mostra a sua luta com os povos da Babilônia, com o rei, se eu não me engano foi o rei Manassés, que martirizou ele, não lembro. Mas as profecias de Isaías, inclusive as citadas por Jesus quando leu Isaías 61, ele disse: o Senhor Eterno me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu. Veja que eu estou lendo agora na linguagem de hoje. Eu sempre leio com aquela Bíblia mais antiga, uma edição mais antiga, mas agora eu estou na linguagem de hoje. O Espírito do Senhor me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Jesus leu esse trecho dentro do templo e falou assim: hoje se cumpriu a palavra desta profecia. Uau! Falou e saiu. Todos ficaram pensando: o que será que ele está dizendo? Ele estava dizendo que o Espírito do Senhor o tinha enviado, porque ele era o Messias. Era o Messias. E é o Messias. Porque ele é o Messias vindouro. O Espírito do Senhor o ungiu para pregar, para livrar os cativos, para trazer liberdade àqueles que estão presos na ignorância, presos na garra de Satanás, presos na garra do mal. O último capítulo tem o título aqui na linguagem de hoje: a religião falsa condenada. O Eterno diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casas vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Ora, eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Como vocês dizem que vão fazer coisas para mim? Eu é quem faço. A mim pertence o ouro e a prata. Ele disse: eu cuido dos pobres, eu cuido dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Jesus está falando.
Eu cuido daqueles que obedecem às minhas leis. Porém, há pessoas que matam um touro para o oferecerem em sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso, eu decidi fazê-las sofrer. Eu resolvi fazer com que essas pessoas carreguem sobre elas os castigos do que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Ao contrário, fizeram o que me desagrada e escolheram coisas que me aborrecem. Todos os que temem e obedecem ao Deus eterno, escutem as suas palavras. O Deus eterno diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem que o Deus eterno venha salvá-los, para que possamos vê-los alegres, pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho na cidade. O barulho que há no templo é o barulho de Deus eterno, castigando os inimigos como eles merecem. Aqui eu estou ouvindo o barulho das pedras do templo caindo. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Deus castigando o povo que o tinha abandonado. Não é interessante? Teu rabo. Cadê o Wesley? Todos os que te temem e obedecem ao Deus eterno, escutem as suas palavras. O Deus eterno diz a vocês: os seus patrícios os odeiam. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir a dor do parto? Será que uma mulher pode dar à luz sem sentir a dor do parto? Tipo, nasceu? Não. Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já ouviu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Que engraçado. O pior é que o país nasceu num dia só, em 1948, quando eles fundaram o Estado de Israel. Eles fundaram o Estado de Israel num dia só. Só que esse dia, só que o Estado de Israel, ele não é o novo Israel de Deus. Uma nação aparece assim no instante, mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Sou eu quem faz virem as dores do parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o eterno, seu Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor, todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém, todos os que choram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o eterno Deus, prometo a Jerusalém que farei que a prosperidade venha como um rio, e que as riquezas das nações
venham a ela como se fosse uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe. Ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo e os abraçará com carinho. Como a mãe consola um filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Essas são promessas para o Israel de Deus. Ele diz que o Estado nasceria num dia só. Só que esse nascer de nação não se refere certamente ao Estado de Israel que nasceu em 1948. Certamente ele está falando da volta de Jesus, do estabelecimento de Sião, a terra de alegria, de prosperidade. Vocês ficarão sabendo que eu sou eterno, cuido do meu servo, mas quando fico irado, eu castigo o meu inimigo. O Deus eterno virá no meio do fogo, e os carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo, como fogo e com a espada, o Deus eterno. O Deus eterno vai castigar o mundo inteiro e matar muito dos seus moradores. O Deus eterno diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrarem nos jardins sagrados, junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, comem ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que elas pensam. Eu virei para ajuntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade. E dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia, a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas as nações, eles anunciarão o meu grande poder. Certamente o profeta está falando aqui da expansão do Evangelho depois da chegada do Messias, porque ele cita cidades longes, lugares longes, como se ele fala Itália, Líbia, mas o Evangelho circundaria o mundo. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo circundou o mundo. O Deus eterno virá no meio do fogo e os seus carros de guerra. E os seus carros de guerra são como uma forte ventania. Ele virá descarregar sobre os seus inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Como fogo e com espada, o Deus eterno vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. O Deus eterno diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas. Eu já li essa parte. Em todas essas nações, eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu santo monte, em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e levados em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes, outros
para serem levitas. O Deus eterno diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, também durarão os nomes de vocês, e vocês serão sempre descendentes em todas as festas da lua nova e em todos os sábados. Pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltados contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Deus eterno, falei. Essa promessa aqui é de restauração do templo de Jerusalém. Esse templo que foi destruído no ano 70 da era cristã. Mas também essa promessa de Isaías 66 está falando do templo restaurado. Não o terceiro templo que eles estão tensionando construir, mas o templo eterno lá no céu, a habitação do vigia das pessoas. Sim. E quando isso acontecer, os inimigos de Deus ficarão envergonhados. Graças a Deus, encerramos aqui o capítulo de Isaías. Foi como um parto, demorado, com dores, mas graças a Deus, Ele nos instruiu, Ele nos inspirou a falar com correteza, a falar de modo sério sobre a sua palavra. Obrigado, bom Criador. Obrigado, vigia das pessoas, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amanhã voltaremos com o profeta Jeremias. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.